Olá pessoal, encerrando o bloco 4, vamos falar sobre a constituição das células galvânicas, as aplicações dos potenciais eletroquímicos padrão, apresentar as células eletrolíticas e suas diferenças em relação às células galvânicas e mostrar a principal aplicação da eletrólise. Conforme mostrado no material teórico disponível na plataforma, este é o esquema de uma pilha galvânica, em que o eletrodo que sofre oxidação recebe o nome de ânodo ou anodo e é o polo negativo da pilha, uma vez que fornece elétrons que migram em direção ao polo positivo através do circuito externo. Como o cobre sofre redução, por apresentar maior potencial de redução padrão, ele é denominado cátodo da pilha. A ponte salina apresenta a função de não permitir que o circuito se feche, e assim sature o polo negativo da pilha de cátions e o polo positivo de ânions. Além de prever o aproveitamento das reações de óxido-redução no funcionamento das pilhas, quais são as outras aplicações dos potenciais eletroquímicos padrão? Vejamos o primeiro, que é a formação da ferrugem. Vejam que o potencial padrão de redução do ferro na forma iônica mais 2 é de menos 0,44 volts. Em contato com oxigênio e umidade, cujo potencial padrão de redução para essa reação é de 0,40 volts positivo, o ferro vai sofrer oxidação com o consequente depósito de ferrugem. À medida que o tempo passa, novas placas de ferrugem se formam e que, após certo tempo, se desprendem da placa de ferro. Por isso que uma amostra de ferro que se enferruja perde massa. Mas você deve estar se perguntando, por que a corrosão de alguns metais é lenta? Vejamos aqui que o potencial de redução padrão do alumínio é de menos 1,66 volts. E assim, comparado com o ferro, ele teria maior tendência a sofrer oxidação. No entanto, se observarmos as panelas de alumínio em nossas residências, elas duram por um bom tempo, tendo inclusive um brilho característico. A explicação para esse fenômeno é o fato de que o alumínio, em contato com o oxigênio do ar, reage, formando uma camada de óxido de alumínio, Al2O3, que, por ser aderente, protege o alumínio do contato com a umidade e o oxigênio gasoso, impedindo assim a sua corrosão. A proteção de superfícies metálicas é também realizada baseada nos potenciais padrão de redução de diferentes elementos. Nas embarcações à base de ferro, adicionam-se eletrodos de zinco, que agem como metais de sacrifício. Isso porque, como o zinco apresenta menor potencial de redução em relação ao ferro, ele vai oxidar-se no lugar do ferro. Por isso, a terminologia metal de sacrifício. Outra aplicação da tabela de potenciais padrão de redução é quanto à nobreza dos metais. Perceba que, dentre os metais destacados aqui, o ouro é o que se encontra no topo da tabela, tendo um alto valor do potencial padrão de redução. Como ele tem grande tendência a não se oxidar, ele é muito utilizado para a confecção de joias e materiais decorativos. As pilhas comuns e alcalinas têm o seu funcionamento explicado pelos potenciais padrão de redução dos diferentes metais que as constituem. Nesta imagem, temos um corte transversal de uma pilha, e o destaque é para o anodo, que é uma placa de zinco que sofre a reação mostrada abaixo, fornecendo 2 elétrons. Esses migram por meio do eletrólito até o cátodo, que é um eletrodo de grafite revestido com dióxido de manganês, onde ocorre a reação aqui mostrada. A diferença das pilhas comuns e alcalinas é o eletrólito, meio por onde migram os elétrons, do anodo para o cátodo. Na pilha comum, o eletrólito é formado por uma solução de cloreto de amônio, enquanto que nas pilhas alcalinas é uma solução de hidróxido de potássio ou de sódio. No caso do primeiro, é formado ácido clorídrico, que acelera a corrosão do eletrodo de zinco, fazendo assim com que a pilha se esgote mais rapidamente.
Vamos discutir agora a eletrólise. Este é um processo em que as reações de oxirredução não espontâneas ocorrem por meio da utilização de uma fonte externa de energia. A partir da passagem de uma corrente elétrica em uma solução que contém os íons, são obtidos elementos químicos, sendo, portanto, uma reação de oxirredução oposta àquela que ocorre numa célula galvânica. A eletrólise pode ser de dois tipos, a ígnea e a aquosa. Na primeira, faz-se a passagem de uma corrente elétrica por meio de um composto fundido, como mostrado na imagem em que se tem o cloreto de sódio, NaCl, fundido, enquanto que, na eletrólise aquosa, dissolve-se um sal em água, formando uma solução, ao qual também faz passar-se uma corrente elétrica, propiciando a obtenção dos elementos que formam esse sal. Este é o esquema de uma pilha eletrolítica, em que o eletrodo que sofre oxidação recebe o nome de ânodo ou anodo e, diferente da célula galvânica, é o polo positivo da pilha. Do lado oposto, temos o cátodo da pilha, onde ocorrem as reações de redução e que é o polo negativo da pilha eletrolítica. Percebam que o nome dos eletrodos são idênticos e o que muda da pilha galvânica para a eletrolítica são as polaridades dos diferentes eletrodos. Mas você deve estar se perguntando, qual a aplicação desse processo? Eu lhes respondo, muitas. Vejamos uma delas, que é o processo de galvanoplastia. Este é um processo em que o metal de interesse é depositado na superfície de um material. Para isso, mergulhe-se o objeto que receberá o metal em uma solução aquosa de sal do metal de interesse, conectando este objeto ao polo negativo de uma fonte de energia. Em contrapartida, conecta-se ao polo positivo da fonte de energia uma fina placa desse metal de interesse, forçando a reação de oxidação e fornecendo íons para a solução, evitando assim que se cesse a quantidade de íons para deposição. Vejamos o caso da douração. Esse processo consiste em depositar uma camada de ouro na superfície de um objeto de decoração. Assim, conecta-se ao polo negativo da fonte de energia a peça a ser dourada, onde, por meio da corrente elétrica, irá ocorrer a seguinte reação. Os íons ouros presentes na solução recebem os elétrons e sofrem redução e se depositam na superfície do objeto. Já no polo positivo, conecta-se uma fina placa de ouro. Os átomos de ouro presentes nessa placa sofrem oxidação, ocorrendo a seguinte reação. Com isso, a quantidade de íons ouro não cessa ao longo do processo de douração. Vejam agora na plataforma dois materiais importantes. O primeiro deles trata sobre a equação de Nernst, enquanto o segundo fala sobre a lei de Faraday para a eletrólise. Bons estudos!